Talvez você tenha tentado tantas vezes calar a tempestade dentro do peito, sentado em silêncio, olhos fechados, esperando que alguma paz descesse do alto como um cobertor invisível. Mas o que fazer quando o silêncio não traz alívio, e sim mais angústia? Quando a tentativa de acalmar vira uma nova forma de fuga, uma maneira bonita de continuar se afastando de si, existe uma dor que não cessa só porque a mente decidiu que é hora de parar. Existe um caos que não quer ser vencido, mas escutado. A dor emocional não é um erro. Ela é uma linguagem antiga, muitas vezes esquecida, que o corpo continua falando mesmo quando a alma já perdeu as palavras. O caos interno, aquela inquietação, aquele nó no estômago, aquela tensão que não solta, não é seu inimigo, é o mensageiro. Ele carrega histórias que nunca foram ouvidas, emoções que precisaram ser engolidas, lágrimas que não encontraram olhos para cair. Gabor Maté nos lembra: trauma não é o que aconteceu, é o que ficou dentro, preso, silencioso, quando ninguém percebeu. O trauma é a memória emocional que o corpo arquivou às pressas para que você seguisse vivendo, mesmo que uma parte sua tivesse parado no tempo. É por isso que, muitas vezes, tentar meditar para fugir do caos não cura. Apenas reforça o velho padrão, o de não escutar, o de querer resolver, acalmar, controlar, sem antes acolher, sentir, permitir. A tentativa de silenciar sem escutar é como colocar um travesseiro sobre a boca de uma criança que chora no escuro. Não é paz, é abandono. Escutar o caos é um ato de coragem, um retorno sutil ao corpo como templo de memórias e curas. Significa parar de interromper a história que a sua alma tenta contar pelo corpo. É deixar que a dor fale, mesmo que com voz embargada, mesmo que com tremores, mesmo que com medo, porque às vezes o caos só quer ser visto, só quer ser sentido com presença, e ao ser escutado, ele começa, aos poucos, a se transformar. Há uma busca silenciosa por paz que, na verdade, nasce do medo. Medo de sentir demais, medo de colapsar, medo de descobrir que há um desespero antigo trancado dentro do peito, e que talvez a calma que tanto se deseja seja, no fundo, uma forma sutil de anestesia. Muitos de nós aprendemos a associar espiritualidade com ausência de ruído, com neutralidade emocional, com aquela imagem quase intocável de alguém sereno, inabalável. Mas há um risco aqui, o de transformar o silêncio num esconderijo, o de confundir estado meditativo com dissociação, o de usar a busca por paz como uma fuga muito bem camuflada da dor real. A espiritualidade performática, aquela que exige que você esteja sempre em equilíbrio, em vibração alta, pode se tornar mais uma exigência, mais uma cobrança. E de exigências já estamos cheios. Quando a prática espiritual se torna uma obrigação emocional, ela deixa de ser um espaço de cura e se torna um novo tipo de prisão. Muitas meditações, mesmo bem intencionadas, reforçam esse abandono emocional interno ao exigir um estado neutro. Como se fosse errado sentir tristeza, raiva, desespero. Como se o verdadeiro caminho espiritual fosse o de apagar o que nos torna humanos. Mas a calma real não vem da negação do caos. Ela nasce da integração compassiva. Ela não se instala quando afastamos a tempestade, mas quando sentamos com ela, quando paramos de tentar controlá-la e oferecemos escuta. Porque o que cura não é o silêncio forçado, mas o espaço seguro, onde até o grito pode repousar. E nesse espaço, a tempestade começa a se acalmar. Não porque foi vencida, mas porque foi finalmente acolhida. Você já sentiu que estava à beira de quebrar? Não por fraqueza, mas por não conseguir mais sustentar tudo o que estava calado dentro? Há um momento em que o corpo já tentou de tudo, resistiu, se calou,
se ajustou, fingiu, até que não dá mais. O colapso chega como um grito antigo, guardado em silêncio por anos. E nesse colapso, há uma verdade que precisa ser escutada. Gabor Maté nos lembra: o corpo sempre fala. Primeiro sussurra, depois grita. E quando ele grita, não é porque você falhou. É porque ele está cansado de não ser ouvido. O colapso emocional não é um erro, não é um sinal de fraqueza. Ele é um portal. Um portal para a rendição autêntica, aquela que não busca mais vencer o caos, mas se render a ele como quem se entrega ao próprio coração. É nesse ponto de exaustão que muitas vezes a verdadeira transformação começa. Porque a exaustão não é falta de força, é excesso de resistência ao que precisa ser sentido. É o corpo dizendo: eu não consigo mais carregar isso sozinho. Quando você para de resistir ao caos, quando você deixa de tentar silenciá-lo, controlá-lo, domá-lo, algo muda. É como se o corpo, aliviado por finalmente ser escutado, pudesse respirar, pudesse soltar, pudesse descansar. Nesse exato instante, surge a calma. Não a calma superficial da fuga, mas a calma profunda que nasce da coragem de sentir, da honestidade de cair e descobrir que o chão não era o fim, era o início. Porque o colapso não é um ponto final. Ele é uma fresta, uma abertura, um chamado de volta para casa, para o lugar onde o silêncio não é imposição, mas consequência natural de uma escuta verdadeira. E se meditar não fosse um ato de escapar, mas de voltar. Voltar ao corpo, à respiração, ao lugar onde tudo pulsa, aquilo que dói, sim, mas também aquilo que quer ser visto. A prática que te convido agora não é sobre atingir estados elevados. É sobre habitar o que já está aqui. Sente-se com a dor, mas não como quem espera que ela vá embora rápido. Sente-se como quem quer conhecê-la, como quem abre espaço no templo interno para que ela possa existir, sem pressa, sem vergonha. Traga o corpo inteiro para essa escuta. Respire. Sinta o ar tocando seu peito por dentro. Observe onde há tensão, onde o corpo contrai sem que você perceba, onde o medo se esconde, onde o passado ainda vibra. Nomeie o que sente. Diga: isso é um aperto, não sou eu falhando. Essa é uma dor antiga, não é um defeito em mim. Quando você nomeia, você valida. E quando valida, você cura. Toque, com delicadeza, o lugar do corpo onde a tensão pulsa. Pode ser o peito, o abdômen, o pescoço. Escute com os dedos, escute com a pele. Escute como quem diz: eu estou aqui com você. Use o caos como um tambor de chamada para o lar interno. Não lute contra ele. Deixe que ele te leve de volta para si. Meditar, assim, não é se afastar da dor. É sentar-se com ela como quem escuta uma criança que chora sozinha há muito tempo. E nesse ritual simples, algo começa a se dissolver. Não porque foi combatido, mas porque foi sentido. O corpo agradece quando é ouvido, e ele responde, com pequenos silêncios, com pausas, com um respiro que antes não existia. Feche os olhos por um instante. Imagine que, dentro de você, há um quarto escuro, e dentro dele, uma criança, pequena, ofegante, com os olhos arregalados. Ela grita, mas ninguém a escuta. Ela se encolhe, mas ninguém a acolhe. Ela apenas espera que alguém entre, acenda a luz e diga: eu te vejo. Essa criança é o seu caos. Não o caos como destruição, mas como memória não digerida, como emoção que ficou congelada no tempo, como grito que nunca encontrou um ouvido que pudesse escutar com amor. Cada vez que você tenta silenciar essa criança sem escutá-la, ela grita mais alto. Não por desobediência, mas por solidão. Cada tentativa de se acalmar sem se acolher é
sem perceber, um reforço dessa ausência. É dizer, mais uma vez, não agora. Mas e se hoje você parasse tudo por um momento? E se entrasse nesse quarto escuro? Não para dizer que está tudo bem, mas para dizer, você não está mais sozinho. E se você escutasse esse caos com o coração aberto? Como quem escuta um filho perdido. Como quem retorna ao que sempre esteve ali, esperando por cuidado. O caos emocional é isso, um desespero amoroso tentando te alcançar. Uma parte sua implorando por presença. Quando você escuta, não com a mente, mas com o corpo e a alma, você se torna o adulto que seu corpo esperava desde sempre. A imagem muda, o quarto escuro se ilumina, e o que antes era grito, vira suspiro. O que era tensão, vira abraço. Porque a criança não queria silêncio, queria colo, queria escuta, queria você. Há uma pressa invisível que nos acompanha quando sentimos dor. Uma urgência sutil de nos livrarmos do desconforto o quanto antes. É como se, diante do menor sinal de caos, algo dentro dissesse: acalme-se, rápido. Mas essa pressa, por vezes, não nasce da sabedoria, e sim do medo. Medo de sentir o que está por trás da inquietação. Medo de abrir a porta da dor e não conseguir mais fechá-la. E assim, acalmar-se vira mais uma tarefa. Mais uma tentativa de controle. Mais um modo de dizer a si mesmo, não seja tanto. Mas e se essa vontade de apaziguar for, na verdade, mais um mecanismo de rejeição? E se, ao tentar se acalmar sem antes se acolher, você estiver negando exatamente o que precisa ser sentido? Porque o sistema nervoso, esse campo sutil que guarda todas as nossas memórias de dor e proteção, não se rende a comandos mentais. Ele só confia quando se sente seguro. E segurança não nasce da pressa. Nasce da presença. O corpo só relaxa quando percebe que não será mais ignorado, que não será forçado a se calar, que não precisará mais fingir neutralidade enquanto grita por dentro. Meditar, nesse contexto, pode se tornar mais uma forma de rejeição. Um silêncio imposto. Um tipo de autoabandono sofisticado. E não é disso que o corpo precisa. O corpo não precisa de silêncio. Ele precisa de escuta. Ele precisa ser sentido, habitado, validado. Antes da calma, vem o colo. Antes da paz, vem a permissão para existir, com tudo o que ainda dói. E é só quando esse acolhimento acontece que o corpo, finalmente, começa a confiar. E no lugar da urgência, nasce um repouso profundo, porque alguém, enfim, ficou. Porque você, enfim, chegou. Há uma sabedoria silenciosa no corpo que escuta. Um tipo de cura que não precisa de palavras, apenas de presença. Quando você se permite sentir, sem precisar corrigir nada. Quando você apenas fica ali, inteiro, com tudo o que pulsa, com tudo o que ainda chora, algo se transforma. Não há fórmula, não há linha de chegada. Há um retorno para dentro, para aquele lugar que nunca deixou de existir, mas que ficou encoberto por camadas de medo, exigência, silêncio forçado. Gabor Maté diz: quando você escuta seu corpo, você escuta toda a sua história de uma vez. É isso. O corpo guarda tudo. A dor e a tentativa de proteção. O abandono e o impulso de sobreviver. Ele não quer que você resolva tudo. Ele quer que você escute. Bruce Lipton nos lembra: ambientes mudam genética. A percepção de segurança ou ameaça altera sua biologia. E a segurança começa no momento em que você para de se abandonar. Quando você decide que não vai mais fugir de si. Quando você senta com o caos e diz: você pode falar, eu estou aqui. A meditação que cura não é a que te leva para longe. É a que te devolve, que te reconecta, que te chama de volta para o agora,
para o corpo, para a alma. É aquela que escuta antes de guiar, que valida antes de transformar. Escutar o caos é reescrever a relação entre emoção e presença. É deixar de tratar a dor como inimiga. É perceber que, muitas vezes, o que mais te dilacera é também o que mais te revela. A calma que permanece não é a que vem do controle. É a que nasce da coragem de sentir, de acolher cada parte esquecida, de abraçar o que sempre esteve à margem. O verdadeiro silêncio não é a ausência de som. É quando o corpo, enfim, não precisa mais gritar para ser visto. É quando a alma pode sussurrar e ser ouvida. É quando você, inteiro, pode, enfim, repousar. Se esse conteúdo ressoou com alguma parte sua, com aquela dor que ninguém vê, ou com aquele silêncio que grita dentro, eu te convido, com delicadeza, a se inscrever no canal. Assim você continua recebendo esses espaços de escuta e reconexão. Se sentir, deixe seu like, comente como esse vídeo te tocou e compartilhe com quem também está buscando um caminho de volta para si. Porque às vezes, tudo o que a gente precisa é saber que não está sozinho nessa travessia. A sua cura começa no instante em que você se permite ser escutado, até por você mesmo.